Boa tarde. Todos estão ansiosos, né? Inclusive o nosso mestre de cerimônias ali do Coffee Break, para a gente conhecer o Sebrae Lab, mas, enfim, teremos um painel aqui super rico, pessoas de muito gabarito para falar sobre a importância de hubs de inovação para fortalecer o ecossistema. Eu sou o Thiago Cunha, sou analista do Sebrae Nacional, atualmente eu trabalho em um dos principais hubs de inovação do Brasil, que é o Inova Habitat, um espaço lá em São Paulo. Vou dividir também em alguns momentos aqui, eu tenho algumas coisas para compartilhar, então vou me infiltrar aqui nos painelistas também em alguns momentos. Mas em nome do Sebrae Nacional, gostaria de parabenizar. Estamos hoje inaugurando o 22º estado como Sebrae Labs, somos mais de 30 hoje espalhados pelo Brasil. E em 2019 já foram mais de 2.000 eventos realizados em todos esses espaços. A gente acredita uma estratégia do Sebrae Nacional de levar mais conteúdo, mais informação e principalmente mais negócio para as empresas. O Sebrae Lab, o Lab aqui não é exatamente de laboratório, é de learning ali, de aprendizado, de atendimento, e o B é de business, de negócios. Então, o que a gente mais quer fomentar dentro de um espaço como o Sebrae Lab é negócios. Geração de negócios entre startups, grandes empresas, pequenos negócios tradicionais, comércio, serviço, agronegócio. Mas eu já vou passar a palavra aqui, sem mais delongas, para os nossos painelistas. Gostaria de começar aí com Muritiba. A gente bateu um papo interessante. Se você quiser se apresentar novamente aí sobre o que você faz na Associação Brasileira de Startups. Mas eu gostaria de começar perguntando para vocês como associação, vocês têm um trabalho fenomenal que é estudos de comunidades, mapeamentos de ecossistema em todo o Brasil. Gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que a Associação Brasileira de Startups faz e quais os insights que você poderia apresentar para a comunidade aqui de Porto Velho diante de todos esses aprendizados que vocês têm ao longo de vários anos e tendo essa visão do todo a nível Brasil. Bom, obrigado, Thiago. Primeiro, boa tarde, obrigado aí pela recepção de todos, obrigado Sebrae, a tua diretoria, a presidência, pelo convite, é um prazer a Base Startups estar aqui representando ela. Bom, meu nome é José Muritiba, sou diretor executivo, estou como diretor executivo da Base Startups. Nós somos a Associação Brasileira de Startups, uma instituição sem fins lucrativos, que se mantém basicamente da renda gerada através dos associados e nossos programas de inovação e conexão de startups com o mundo corporativo como um todo. Olhamos exclusivamente pelo ecossistema de inovação e pelo mercado das startups, a fim de melhorar o cenário e o ambiente de negócios para elas, né? E isso a gente atua em várias frentes, como informação, conexão ao mercado, conexão ao investimento, educação e outros fatores que ajudam os empreendedores de startups a darem os próximos passos. Em geral, a nossa atuação tem sido muito intensificada no desenvolvimento de comunidades. De 2017, final de 2018, a Base Startups identificou que havia um cenário no Brasil onde a gente não é muito a favor e está tentando atuar para isso, que é o da centralização, como em alguns outros mercados, né, a centralização do desenvolvimento econômico para algumas startups e o mercado em geral. Então, essa polarização que fica ali fechada no Rio, no eixo do Sudeste, então, capital de São Paulo, capital do Rio de Janeiro, capital no Sul, principalmente um foco muito forte em Florianópolis, em Santa Catarina, Belo Horizonte e Recife, essas 5 grandes cidades, elas concentram mais de 80% das startups do Brasil hoje em desenvolvimento e bem desenvolvidas. Nós, enquanto Associação Brasileira, entendemos que era necessário atuar para fora dessas grandes regiões e levar conteúdo, levar informação, levar inovação para fora da onde isso já acontece de maneira orgânica. Com base nisso, ele desenvolveu o nosso plano de comunidades e é dentro dele que se encaixam os estudos e os mapeamentos, Thiago, que você bem citou. Então, a gente tem um fluxo para esse negócio ser desenvolvido, onde a gente faz os mapeamentos, sempre utilizando o apoio dos agentes locais. Então, as pessoas focadas no ecossistema, as pessoas que empreendem efetivamente, que são os líderes dessas startups, os líderes de comunidade, em conexão conosco, nos abastece de informação suficiente para que a gente possa ter uma fotografia do que está acontecendo naquela região.
E isso são comunidades que vão desde Caxias do Sul, como o Danilo é um excelente líder, nos ajuda bastante, até aqui em Porto Velho, com a ajuda do próprio Rangel, aqui do Sebrae. Ele é um embaixador da Startups, ele é um líder de comunidade aqui de Porto Velho, e nos ajuda com esse volume de informação, esse volume de conexão, para ter uma radiografia do que está acontecendo nessas regiões. Bom, a partir do momento que a gente entende, além de deixar esses dados públicos, a fim de mostrar não só os pontos legais que estão acontecendo, as startups que estão sendo desenvolvidas, mas também as dores que é efetivamente que a gente busca atuar e buscar trazer um pouco mais de solução e oportunidade para essas realidades. A partir do momento que a gente mapeia, nós temos todo um fluxo e uma jornada a fim de conseguir contribuir positivamente para essas comunidades. Então nós temos um evento que inclusive ano passado a gente rodou aqui em Porto Velho, se chama Startup On. É um evento da AB Startups, gratuito, que a gente rodou 100% dos estados no passado, somos em 40 cidades, onde a gente leva conteúdo e inovação com empreendedores já bem reconhecidos, bem constituídos no mercado, pessoas que estão no mercado efetivamente fazendo. Pouca palestra, é um evento de conteúdo e conexão. Então nós trazemos empreendedores, founders de startups, líderes de comunidade, para poder trazer um pouco de conteúdo do dia a dia que eles estão enfrentando, isso de acordo com o mapeamento, né, entendendo as dores setoriais e identificadas de cada região, trazemos conteúdo que faça sentido para essas regiões poderem dar os próximos passos. Logo após isso, a gente tem um evento nacional, novamente o Rangel está sempre presente no AB Startups, ele também participou, representando Porto Velho no passado, que é o Falcon, Formação de Líderes de Comunidade AB Startups. Esse evento a gente reúne ao menos 2 líderes de todos os estados. Então a gente teve 59 pessoas num encontro, num hub lá de São Paulo, um hub do Google Campus, onde a gente teve 2 dias de muita imersão sobre compartilhamento de boas práticas de desenvolvimento de comunidades e ecossistema de inovação, onde a gente pode contribuir com conteúdo desde levando grandes corporações como Ambev, Coca-Cola, Accenture, o próprio Google, mostrando o que eles buscam em startups, em ecossistema de inovação de cidades fora dos grandes eixos, de que maneira essas empresas contribuem. Levamos o poder público, representado pelo Ministério da Tecnologia, pela Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, a fim de mostrar como as startups e as líderes de comunidade estão se relacionando com o poder público e acessando esse player tão robusto, que tem tantas oportunidades, mas que ao mesmo tempo parece tão distante do nosso ecossistema de inovação, e dando bons insights e podendo realizar efetivamente essa ponte e dando exemplos assertivos e de sucesso de como comunidades e ecossistemas mais desenvolvidos estão podendo operar nessas causas e atuando diretamente, a fim de que toda essa turma que estava lá nesses 2 dias pudessem voltar para suas regiões e entenderem próximos passos, né? Basicamente como lição de casa, de que maneira o resto por aí pode ter contribuído, pode estar acertando e que de tudo isso que eu aprendi eu posso fazer aqui e ajudar a mexer o ponteiro da minha região, fazer com que eu dê o próximo passo, fazer com que minha região evolua, fazer com que os meus talentos possam se concentrar e fundar novos negócios, fazer com que os negócios que já existem possam tracionar, o que estão tracionando possam escalar e sair da região, talvez do país, enfim, gerar esse momento de muita conexão, muita educação efetiva desses empreendedores, a fim de que próximos passos mais assertivos possam ser dados. E a gente fecha isso tudo com um diagnóstico, onde a gente libera uma radiografia anual do país todo, mostrando etapa inicial, após a nossa contribuição, onde estão essas comunidades, quais foram os próximos passos, o quanto esse ponteiro mexeu, e podendo ter mais uma vez um diagnóstico a fim de rodar todo esse looping de novo anualmente. Então, as nossas forças estão muito direcionadas dentro da AB Startups para comunidades em desenvolvimento e comunidades fora dos grandes eixos. Paramos de olhar para as grandes capitais, principalmente do Sudeste, e estamos avançando e regionalizando o Brasil como um todo, a fim de que essas oportunidades que são tão cômodas para nós na capital possam se tornar realidade também de comunidades fora desses grandes centros. Obrigado, Muritiba. Show de bola o papel da ABS e especificamente esse mapeamento de atores importantes para o ecossistema. Eu costumo usar a analogia lá do frescobol e do tênis, né?
o ecossistema de inovação, principalmente, precisa começar a jogar mais frescobol e deixar de jogar, muitas vezes, tênis. E, apesar dos esportes serem muito parecidos, eles têm objetivos completamente diferentes. O frescobol você começa a jogar, de alguma forma, da melhor forma, inclusive, para o seu parceiro. Ele é um parceiro. Você tenta ele cair no chão, na areia, muitas vezes, para poder jogar a bolinha da melhor forma para o parceiro. O ecossistema de inovação precisa ser assim. Não dá para jogar tênis, ou seja, jogar a bolinha da forma mais difícil para o parceiro. A gente tem que começar a trabalhar em conjunto. E é isso que a ABS está fazendo. E eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Muitos estão achando que a inauguração do Sebrae Lab é hoje. Mas o diretor, ele mencionou uma coisa que é super importante. O Sebrae Lab começou 5 anos atrás, na fala do diretor. Eu gostei muito, porque o software foi criado há 5 anos atrás, ou está sendo criado. O hardware, que é esse espaço físico que vocês vão conhecer, está sendo inaugurado hoje. Mas é um trabalho de muito tempo. É um trabalho de muito mapeamento, de muita articulação, de muita parceria e de muito jogo de frescobol entre essas entidades. Danilo, vamos lá. Quero entender um pouquinho Danilo é founder da Oca, um hub de inovação. E eu gostaria de saber, Danilo, de você, a importância de grandes empresas e outros players para o fortalecimento desses ecossistemas, até porque a gente tem uma experiência na maioria dos ecossistemas bem sucedidos e já consolidados, muitas vezes começaram pelo desenvolvimento de uma grande empresa naquela região. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o papel dessas grandes empresas, desses atores, para o fortalecimento do ecossistema como um todo. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Primeira vez em Rondônia. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, Thiago, eu queria dizer que eu estou bem feliz porque realmente essa tua alegação do software é muito legal. Quando a gente é recebido pelas pessoas, sabe, diretor? Pelo Wagner, né? Pelo Francis Nelson, e o pessoal está num discurso muito coeso, muito alinhado, assim, naturalmente. Tu vai almoçar, a pessoa está falando de ecossistema, está falando do propósito do lugar, então percebe-se que realmente nasce já com uma densidade muito legal. Parabéns para vocês, parabéns para o Sebrae, que vocês vão perceber ao longo dos anos a importância do que está sendo feito aqui, né? É muito bacana. Eu estou do outro lado, né? Eu estou na ponta que talvez possa servir de alguma forma como algum tipo de exemplo ou contestação, contestar que efetivamente isso funciona. Eu sou de São Paulo, estou lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade muito parecida com vocês aqui, 500 e poucos mil habitantes. Acabei indo para lá por razões pessoais, por causa da minha esposa que é de lá, e não existia nada de tecnologia, nada de inovação quando eu cheguei lá em 2013, tá? E a gente ficou um polo industrial muito forte. Lá tem uma cultura, é o segundo principal polo metal mecânico do Brasil, né? Nós temos São Bernardo do Campo lá em São Paulo, e Caxias do Sul é o maior produtor metal mecânico automobilístico do Brasil. Então, e não falava absolutamente nada de startups, inovação, né? E a gente começou a introduzir um ambiente onde fomentasse esse tipo de debate e que servisse como uma espécie de polo de densidade. Acho que a grande questão, como tu falou do software e do hardware, é efetivamente a acessibilidade a todos esses parceiros. O Muritiba está aqui, por exemplo, da AB Startups, foi um dos parceiros, o principal parceiro, na verdade, que lá em 2017, final de 2016, na porta dizer, olha, nós precisamos levar aqui para a minha comunidade densidade. O empreendedor local precisa ter acesso. Lá em Caxias ainda não tinha a felicidade de ter um Sebrae Lab, não existia isso. Hoje tem uma unidade do Sebrae, não é um Lab, mas que atua muito forte. Então o desenvolvimento do ecossistema local se beneficiou muito com os eventos. O Startup On, por exemplo, a gente rodou o primeiro em Caxias, né? Foi uma criação conjunta muito feliz que a gente teve de participar. E com isso, as empresas locais, é um movimento muito orgânico, sabe? A gente não controla muitas coisas. Isso aqui é um pontapé inicial que, dado com o propósito certo, tudo começa a acontecer. A comunidade de vocês, o Tambaqui Valley, né?
está aí presente, que são as pessoas, sabe, os jovens, os empreendedores com uma ideia maluca na cabeça, com a vontade de fazer algo legal acontecer para a economia. E aí o Sebrae Lab, a proposta é ser o centralizador, onde todos esses malucos possam se encontrar com o tradicional, que vão ter as mentorias. Existe uma coisa muito interessante que é, às vezes, o conflito, né, entre aquilo que é a startup, o novo, e os homens de negócio tradicionais, né? É muito bacana ver essa junção, porque vocês são mentores, vocês têm experiência, assim como a juventude tem a vontade de fazer algo numa velocidade um pouco diferente. Aí vocês têm a Associação Brasileira de Startups, toda a máquina do Sebrae que pode dar todo o respaldo possível para esse empreendimento ter mais chance de sucesso. Lembrando que a gente fala sempre dessa mortalidade. Então isso é uma ação para beneficiar que tenha mais chance de sucesso. E as empresas, é um papel muito importante que a empresa estabelecida entenda como uma startup pode ajudar ela no seu modelo de negócio tradicional. O presidente estava falando do agro, né? O agronegócio hoje, eu estive em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, é um polo muito forte e temos mais de 20 startups hoje lá trabalhando a área de mapeamento de plantio, plantio inteligente, né? Que vai desde mapeamento aéreo por vantes, por drones, até essa informação para a colheitadeira que está lá não conheço os termos, né? Mas que está lá na área de plantio. Então todos os negócios podem, de forma muito potente, se beneficiar disso aqui, né? Dessa nova forma de fazer negócios. E a gente está, quem está longe, sabe, Thiago? Você está lá no Nova Bra, né? Que é do Bradesco. Aí o Muritiba está lá no Cubo, que é do Itaú. O pessoal às vezes olha e fala, poxa, é restrito a esses super gigantes, né? Fazer algo que realmente gere a densidade que o Muritiba falou nos grandes eixos. E aí, em 2016 para 2017, eu comecei essa iniciativa de criar um espaço, um hub, efetivamente, que fizesse a ponte entre o que tem de melhor no ecossistema nacional, né, de inovação, para que o meu empreendedor local, aquele cara que está lá em Caxias, hoje a gente tem Caxias e Porto Alegre, mas para quem estava lá perdido, sem saber como ser ajudado, ele pudesse ter essa acessibilidade. Que é esse o software que vai rodar aqui dentro, para o empreendedor poder bater na porta de vocês e ser ajudado. E até, de preferência, crescer e ficar aqui. Que ele não saia daqui. Que Rondônia seja super atrativo de tal forma que Porto Velho seja a base da startup, que ela não cresça e vá embora, sabe? Para que ela consiga também retroalimentar esse sistema empreendedor, jovem empreendedor. E aí a gente teve uma felicidade muito grande, as grandes empresas locais, muito cedo, assim, com 2 meses de vida, bateram na minha porta pedindo, o que você quer? E a gente explicou, embarcaram com a gente e, assim, nasceram movimentos de inovação. Hoje são mais de 30 grandes empresas lá dentro, tá? A gente tem um espaço, até eu saí agora, a minha gestão terminou em dezembro agora de 2019, encerrei meu ciclo como CEO da Oca, e a gente deixou um legado muito legal, porque as grandes empresas locais todas estão com movimento de inovação. Para ter uma ideia, a gente já começou com mais de 30 startups de São Paulo trabalhando nessas empresas lá. Então isso é muito interessante porque existe a oferta e a demanda, ela está aí, sabe? Isso não está restrito à questão geográfica, ela existe. Então um bom trabalho que é presente para essas empresas, como conectar uma startup no seu modelo de negócio. Aí a comunidade começa a olhar isso, o aluno da universidade olha e fala assim, opa, peraí, eu não preciso estudar só para ser empregado. Isso que ainda tem a questão do intraempreendedor, nem todo mundo precisa ter uma startup, o cara pode ser uma startup dentro da sua empresa. E aí isso começa a virar um movimento que a gente não controla e só gera benefício para a economia local. Então, eu acho que os parceiros, a acessibilidade, esse é o principal ponto, estar conectado efetivamente com o ecossistema brasileiro. A gente fala isso muito, né, Muritiba? Nossa comunidade é o Brasil, não é Porto Velho, não é São Paulo, não é Florianópolis. Nós todos aqui fazemos parte de um movimento brasileiro de inovação e a gente precisa estar junto, a gente precisa estar conversando, trocando boas práticas. Tem lugares que tem forças, tem lugares que tem fraquezas, e quando a gente faz esse frescobol que tu falou, a coisa funciona muito bem. E um ambiente é fundamental para centralizar de uma forma a gerar densidade, uma gravidade mesmo, puxar essas pessoas que têm essa mesma vontade. Legal, Danilo, obrigado. Esse teu último ponto eu acho
sensacional e a gente tem oportunidade aqui. Inclusive, o Muritiba falou muito bem, inclusive com o Rangel, quando participava ou ainda participa da ABS. Enfim, olha a quantidade de atores que estão nesse talk aqui, só nesse talk, que podem ser grandes interlocutores para essa conexão acontecer. Não é ecossistema de inovação de Rondônia, é ecossistema de inovação do Brasil. Então tem um polo aqui, mas a gente tem que pensar a nível Brasil. A gente tem que pensar como que a gente pode desenvolver a nível Brasil. E o Brasil só vai ser forte se todos os estados forem fortes. Não adianta ter um estado lá no sul muito bem, um no sudeste muito bem, um outro no norte muito bem. A gente precisa ser reconhecido a nível Brasil. Esse teu ponto é sensacional. Vamos agora para o Denis aqui, colega de Sebrae, já com uma baita experiência de Sebrae Lab no Amazonas. Show de bola. Acho que a gente vai conseguir, você já vai conseguir dar algumas dicas aqui para a gente de como eles conseguem operar agora fisicamente o Sebrae Lab. E a minha pergunta para você é a seguinte: existem peculiaridades dentro dos estados, dentro dos municípios, a atuação do próprio Sebrae tem as suas diferenças. Eu queria saber como que vocês estão conseguindo fazer essa integração usando o Sebrae Lab, principalmente como que vocês estão conseguindo conectar pequenas empresas, negócios tradicionais, como vocês estão conseguindo conectar as entidades e parceiros para o desenvolvimento. Eu agradeço o convite da direção também, nós estamos todos comemorando esse momento especial de inauguração. Quando a gente fala em espaço de laboratório como o do Sebrae Lab, a gente tem que ter em mente que o espaço ele vai para além da construção física em si. O Sebrae Lab, na verdade, ele ultrapassa o seu ambiente de engenharia. A gente entende o Sebrae Lab como um conceito que precisa avançar para além das quatro paredes. E foi assim que a gente começou o nosso primeiro ano no Amazonas com o Sebrae Lab. Então, logo a gente iniciou as nossas operações, nós identificamos alguns grupos que estavam querendo fazer a imersão dentro de locais de inovação, mas que não tinham de forma nenhuma a possibilidade de acesso. Como todos sabem, a gente tem uma peculiaridade no Amazonas, imagina uma comunidade localizada no coração do Amazonas, ali na região de Coari, Tefé, enfim, que conta com universidades na sua região e que não tinha de forma nenhuma a possibilidade de receber treinamentos que eram aplicados no Sebrae Lab na capital, por exemplo, ou outros hubs que desenvolvem trabalhos parecidos, e se alcançar esse público com metodologias não apenas online, mas metodologias offline, assim gerar exatamente essa integração que a gente espera que um ambiente como esse promova. A vantagem de ter um local iluminado, bonito, como está o Sebrae Lab de vocês aqui, muito, muito bonito mesmo, é esse efeito novidade, esse efeito de atração, né? E que é muito positivo. Mas é importante pensar em um público que, de repente, precisa dessas metodologias e estão distanciados. Um exemplo bem bacana foi quando a gente teve a condição de levar algumas metodologias do Sebrae Lab, principalmente voltada à parte de hands-on, de atividades com cartas, meio que um RPG e atividades desse tipo, para comunidades onde tinham estudantes indígenas. Foi uma experiência fantástica e que fez com que aqueles estudantes mais tarde tivessem a oportunidade de ir até a capital e continuasse aquele aspecto de treinamento de uma forma mais continuada e tal. Então, a gente tem um desafio muito grande e vejo Rondônia com essa possibilidade de pensar para além do espaço físico, mas integrar públicos que estão até então distanciados desse tipo de iniciativa. A gente costuma pensar que locais como o Sebrae Lab, às vezes, são locais apenas para os nerds, para a garotada dos 19, dos 17 anos, dos 20 anos. E o nosso desafio como laboratório, e esse é um dos braços bem fortes lá do Amazonas, está no sentido de colocar para dentro a galera que a gente chama aí dos after 60, a galera dos pós-60 anos, dos pós-50 anos, que estão pensando em alternativas para visualizarem a sua força de trabalho no futuro dentro de uma linha de inovação. Então, se você que está aqui nesse auditório, nessa tarde, está imaginando que o Sebrae Lab é apenas para essa moçada mais nova, garotada ali
né, dos 19, dos 20 anos, não, é para você mesmo, porque a gente imagina que o Sebrae Lab só consegue ser construído se a gente tiver a possibilidade de colocar para dentro inúmeras cabeças das inúmeras diferentes idades, todos trabalhando de uma forma conjunta e integrada. Legal, muito bem, Denis. Obrigado aí pela aula e já pelo aprendizado que você consegue compartilhar com a gente. E eu acho que foi uma dica para vocês cada vez mais fazerem esse tipo de conexão, não só com o Amazonas que está aqui pertinho, mas com os outros Sebrae Lab também, que eu acho que tem muito aprendizado dentro dessa rede. Com certeza vocês já participam, mas explorar mais isso, né? Essas boas práticas. Falando em boas práticas, vou voltar para o Muritiba aí, para você tivesse uma varinha de condão, o que você faria em um ecossistema que está sendo construído agora, com o aprendizado aí da ABS em todo o Brasil? Quais os adjetivos, características que você considera relevantes para esse fortalecimento, já que o tema é justamente esse, o fortalecimento do ecossistema e como que um... Bacana. Então, eu acho legal vocês estão tendo a oportunidade, né, de não... Para mim é claro que não está começando agora, né, já tem um trabalho todo sendo feito, mas tendo esse day one aí, o start do negócio, é muito importante que desde o momento inicial vocês estão tendo essa possibilidade, mas eu sugiro, né, não tenho nada a ensinar, mas eu sugiro que vocês tenham bastante humildade e consciência de conscientizar todos os stakeholders que estão ao entorno, que nem o Danilo muito bem falou, trabalhar essa cultura de médias e grandes empresas que tem por perto, como eles podem se beneficiar desse auxílio com empreendedores, com aproximação à inovação, poder público também, vocês do próprio Sebrae e todos os demais players de fomentos, associações como nós, mas tenham sempre como pilar central e foco de todos os holofotes o empreendedor. Ajudem esse cara o empreendedor e a empreendedora, né? Ajudem eles a dar os próximos passos. Isso faz com que todo o ecossistema ganhe. Ajudem eles a conseguir os primeiros clientes, os primeiros contratos, vencer as primeiras dificuldades, fazer as conexões que talvez aqui não encontrem a solução, mas que estejam fora daqui, vocês com a grande tapião em cidades que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas a gente chega lá com o Sebrae. A força que vocês têm em prol do empreendedor. Deixem eles sempre no centro de acessar uma imprensa que sozinhos não acessariam, acessar um crédito que sozinho é muito difícil, exige um volume absurdo de garantias e de negociações que estão aqui da realidade desses caras. Ajudem a ter a oportunidade de acesso de ferramenta que sozinhos eles não conseguem atravessar o país e ir lá no Google bater na porta e pedir um desconto, mas vocês têm representatividade para isso. E juntos, vocês todos, enquanto ecossistema, conseguem contribuir de maneira muito forte para que esses empreendedores e essas empreendedoras deem os próximos passos de maneira mais assertiva. E um segundo ponto que é bem bacana, e eu vejo muita necessidade, e vale muito a pena a gente espalhar essas oportunidades, é a necessidade de diversidade nesses ambientes. O ambiente físico de vocês ali, a gente já vê bastante diversidade, e é bem legal, você entra ali, decoração diferente, estimulante, que ajuda, sem dúvida, nesse ambiente. Mas ter diversidade em todos os aspectos, sabe? Desde nacionalidades, opções de gênero, opções de sexo, ter mulheres em painéis como esse seria muito importante, é muito importante, ter diferentes etnias, diferentes realidades, porque isso traz diferentes dores, traz diferentes maneiras de enxergar os problemas, e é enxergando esses problemas com olhos diferentes do que eu já tenho no dia a dia, que vão surgir soluções inovadoras. Vendo as coisas por outra ótica que a gente não está enxergando ali no momento, que a gente vai ter soluções que vão escalar e que vêm solucionar problemas de fato da sociedade. E isso só mantendo o mesmo padrão de pessoa, unilateral, muito parecido em vários aspectos, vão ter as mesmas consequências que a gente já tem. Então, diversidade é um jogo muito importante nesse momento de criação de problema. Muito de bola. Obrigado, Muritiba. Diversidade, você falou o ponto também de ecossistema, mapeamento, falando na prática, que lá no Nova Obra a gente tem uma experiência do book das startups e do book das corporates, ou seja, o que é oferecido para as startups que estão dentro daquele ambiente. E aqui pode ser construído algo, se ainda não tem, algo nesse sentido. O que está à disposição desse cliente que precisa estar no centro?
O Sebrae pode oferecer isso, mas a instituição, o Banco do Brasil pode oferecer isso, a Caixa Econômica pode oferecer isso, o Banco da Amazônia pode oferecer isso, enfim, todas as instituições que estão aqui têm alguma coisa para oferecer. E esse portfólio precisa estar à disposição do cliente, que é o centro, como muito bem comentou Muritiba. Vamos para o Danilo agora. Essa é uma curiosidade minha também, viu? A pergunta que eu quero te fazer é, pessoal, uma das maiores dificuldades de um ambiente de inovação como esse é você deixar ele pujante, é você manter ele estimulante. E aí eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Como você, com experiência, o que você fez no Hub Oca para deixar esse ambiente pujante? Ou seja, eu costumo brincar lá no InovaBras, se não tivesse nada, só aquele ambiente bonitinho, as pessoas sobem o elevador 8 horas da manhã e descem 6 horas da tarde e nada acontece. Fica só trabalhando num escritório bonitinho. Se não tiver ações dentro desse espaço, nada acontece. E aí eu te pergunto, o que você faz na Oca para fazer esse encontro com startups, com grandes empresas, com pequenos negócios tradicionais? Quais são as atividades na prática que são realizadas lá que pode servir aqui para o Sebrae? Legal. Esse é um paradigma muito interessante porque é meio que a história do ovo e da galinha, sabe? E a gente não pode, tá? Querido diretor, a gente não pode errar isso, tá? A gente tem que entender muito bem quais são as ferramentas, qual é o propósito, quem é a ferramenta, né? Porque na verdade o Lab não é a ferramenta. A ferramenta é a tua equipe. Ela que vai fazer essa comunidade girar em torno do Lab e usar o Lab como ferramenta para o empreendedor. Então é um ciclo que precisa estar muito bem alinhado e uma obsessão de verdade em gerar valor dentro desse espaço. O espaço é de fato um hardware, mas o valor está no software. Tá? Esse é o fundamental. E aí não é fácil, tá? Principalmente para quem está longe, eu sei as dificuldades. Às vezes a gente não consegue fazer tudo como o pessoal lá em São Paulo consegue, mas a gente tem que dar autonomia, a gente tem que errar. Uma das coisas que a gente fala muito na questão da startup, no Brasil isso é muito comum, que é a aversão absoluta ao erro, sabe? E errar não é legal, ninguém gosta de errar, sabe? Mas a gente tem que se permitir. A partir do momento que a gente assume essa responsabilidade, que o Sebrae Lab é uma responsabilidade, um hub de inovação é uma responsabilidade social e econômica onde ele está inserido. A gente precisa entender isso. Ele é uma responsabilidade. A partir do momento que a gente está dizendo para o mercado aqui, ó, Porto Velho, existe um hub de inovação. Nós estamos assumindo um compromisso com a sociedade e com a economia local. Então, a gente tem que entender que vamos ter que passar por um processo de aprendizado, que vamos ter que errar, acertar, errar rápido, consertar e estar sempre agindo. Não pode estar parado o espaço. Para ter uma ideia, eu comecei a Oca com 70 metros quadrados. Tá? Hoje são mais de 8 mil metros quadrados. Tá? Juntando Caxias e Porto Alegre. São 500 pessoas por dia no prédio de Caxias do Sul. Tá? É muita gente, é muita coisa. No ano passado, em 2019, a gente encerrou o ano com mais de 60 eventos abertos e gratuitos para a comunidade. Eventos de todas as naturezas, eventos que parceiros trazem. Tu tem que ter essa conexão que a gente tem aqui, ela tem que ser usada, que a tua equipe vai te propor o tempo inteiro. Tem uma coisa legal, vamos trazer para cá um workshop, um painel, um talk, uma palestra, uma ferramenta de vendas, enfim, N capacitações que vão ser estas ações que o teu empreendedor local, a tua empresa local, como é que uma grande empresa se aproxima de uma startup? Não é assim do nada, sabe? Existe uma estrutura. Como é que eu faço uma prova de conceito para essa startup que nasceu há 6 meses atrás, provar que ela é capaz efetivamente de entrar numa grande empresa, resolver um problema numa relação de cliente-fornecedor? É complexo, não é simples. Então, o espaço ele tem que funcionar, pulsar em função dessa geração de valor. E aí eu tenho certeza que a tua equipe vai te incomodar muito e aí o senhor vai ter que dar essa autonomia para eles, para estar junto ali e fazer, não, vamos lá, coloquem métricas, tá? É muito importante medir para gerenciar e isso é outro ponto. Não pode ser uma coisa orgânica da cabeça, não. A minha meta é produzir X número de eventos em tais verticais. A minha métrica é impactar a comunidade. A comunidade
é outro aspecto, tá? Uma coisa que na OPA eu sempre fiz no dia 1 é receber escola, desde ensino técnico a ensino médio até pós-graduação. Hoje a gente tem bancas de pós-graduação que são realizadas lá dentro, enfim, por causa... Vocês estão surfando, isso é uma coisa muito legal, o Brasil todo está surfando hoje uma onda que todo mundo fala de inovação, todo mundo quer estar inserido nisso, entende? Então, o terreno está preparado, né? A gente tem que aproveitar essa fertilidade porque ela existe. Então, as universidades têm que estar presentes, os empresários têm que estar presentes, a economia local tem que entender como é que eu vou lá e ajudo e sou ajudado. Esse é o software que tem que rodar. E aí, usar e abusar dos parceiros, enfim. Uma coisa muito legal, essa comunidade de inovação é muito aberta. Tá? Batam na porta, não tenham medo. Se você chegar no Nova Braille, você vai encontrar ajuda. Se você chegar na B-Startups, você vai encontrar ajuda. A gente está aqui, enfim. É muito unido, porque a gente sabe o tamanho do desafio e todo mundo quer ver isso acontecer. Então, o que eu teria para dar de dica seria entender muito bem essa dinâmica, autonomia do time, importantíssima essa autonomia, e ousar. Faz o espaço ser a ferramenta que ele precisa ser. Legal, muito bom. Eu gostaria de tocar num ponto também importante. Eles não estão aqui na sua maioria, né, que são os colaboradores do Sebrae. Mas como que a gente pode usar isso também para inovação interna? Então, como que a gente pode usar esses espaços, esses ambientes, posicionando o Sebrae como uma corporação que demanda inovação para a comunidade atender os nossos desafios? Porque a gente também tem desafios. Não são só grandes empresas, não, o Sebrae também tem desafios. Como que a gente pode lançar esses desafios para a comunidade, começar a gerar novos negócios e, principalmente, mostrar para os colaboradores, internalizar isso nos colaboradores, essa possibilidade de se fazer inovação aberta, que ainda é pouco explorado no sistema Sebrae como um todo, mas ainda em muitas empresas, ainda é um bicho que muita gente está tentando descobrir. Mas com essa abertura, com essa oportunidade do Sebrae Lab, certamente é uma forma da gente estar mais próximo dessa agenda, pensando como que a gente, Sebrae, pode estar mais próximo do ecossistema, trazendo inovação para dentro. Denis, vou te explorar mais um pouco aí para trazer mais experiência do Sebrae Lab do Amazonas. É um ponto importante. Você comentou, não pode se restringir às 4 paredes, certo? Eu também concordo com você. Mas, na prática, como que vocês estão conseguindo extrapolar as paredes do Sebrae Lab, um país que é continental, o seu estado que é gigantesco? Como que você está conseguindo chegar, levar esse conhecimento de barco ou pela internet para os rincões aí do estado? Legal. A gente, desde o início, através da nossa principal entusiasta lá, nossa diretora técnica, Adriane, tivemos alguns pontos que colocamos como destaque e que seriam realmente esse barco motor, seria realmente esse motor propulsor para aquilo que a gente deveria fazer nas próximas etapas pós-inauguração. E um primeiro ponto convencionado entre a direção e os demais colaboradores estava no sentido de não restringir. Muitos desses ambientes, às vezes, têm um tipo de segmentação de trabalho. Existe um público já pré-formatado, um público que costuma frequentar o espaço. Mas a gente tinha o compromisso de trabalhar esse aspecto mais de não restrição. E quando a gente fala em não restrição, significa a permissão de entrar em diversos segmentos que até então eram tratados através de um atendimento mais tradicional, como, por exemplo, grupos de costureiras, né? O que um grupo de costureiras, algumas senhoras, teriam para trabalhar dentro de um ambiente composto de impressoras 3D, linhas de robótica, até mesmo drones e tal? Tudo. Muita coisa poderia ser trabalhada, principalmente no âmbito de metodologias ágeis, projetos mais acelerados na parte de construção de design e por aí vai. Enfim, apenas um exemplo para a gente ter uma ideia sobre que público nós vamos lidar. Então, eu acredito que essa é a pegada, é o lance da primeira chave inicial de ignição. É a gente se permitir experimentar, trazer para perto peixeiros, por exemplo. Lá em Manaus,
A gente está centralizado na parte histórica da cidade. Então a gente está ali na Leonardo Malcher, que fica no centro da cidade, e em 2 a 5 minutos a gente já está na beira do Rio Negro lá na frente. Então a gente fez algumas ações envolvendo peixeiros. Resolvemos colocar para dentro os caras que ticam peixe e tal, e trabalhar algumas linhas de metodologias de inovação com esses caras, no sentido de trazer para eles métodos como um Kanban, né? To do, né? O que fazer, o que está fazendo e o que já está feito, no procedimento de atuação deles, e assim tentar trazer essa linha de laboratório para um público um tanto afastado desse tipo de realidade. Eu vejo o Domingos aqui, que é especialista nessa área de piscicultura, e muitas outras frentes de atuação que podem ser inseridas, e assim foi. Hoje a gente pode dizer que conseguimos trabalhar para mais de 10 segmentos dentro do Lab, fora a linha de frente das startups propriamente ditas, como de engenharia, de administração, de design. A gente tem trabalhos envolvendo comissões que buscam trazer inovação para grupos como de advogados, por exemplo. Hoje a gente vê a inteligência artificial invadindo demais muitas profissões das quais a gente sabe que estão em vias de extinção. Então, trazer para dentro esses públicos que buscam critérios de inovação, buscam experimentar itens metodológicos usados apenas por startups, eu acho que é a grande pegada de diferenciação ante a outros hubs que existem por aí. Acho que é um desafio muito grande, e vocês têm a possibilidade de começar visualizando erros e acertos de outros labs. Essa é uma das vantagens de vocês, e também a possibilidade de trazer para perto exatamente esse público que anseia por itens de novidade, itens de informação, e que até então não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Legal, obrigado pela dica. Como estamos de tempo aí? Já deu? Então eu vou pegar um gancho aqui da sua fala, quando você falou de peixe. Ainda estou lembrando do peixe que nós almoçamos, então vou deixar registrado aqui o Francinelso. Obrigado, Rondônia. Obrigado aí, porque um tambaqui e um pirarucu, certo? Excelente, excepcional, muito bom aí. Como o nosso tempo está esgotado, eu ainda queria ser audacioso aqui, queria pedir para a plateia uma pergunta, alguém que quer fazer algum direcionamento, se for possível. Eu gostaria de deixar o microfone aberto para uma pergunta, e o Uri já levantou ali a mão, só para a gente também ter uma visão de fora aí, para a gente enriquecer o debate. Bom, boa tarde a todos. Eu trabalho no Sebrae Nacional também, na unidade de gestão estratégica. Estou aqui hoje como conselheiro do Sebrae Rondônia, mas tem duas coisas que vocês colocaram, Thiago e Denis, que eu acho que é muito importante. E inclusive o Danilo também, que eu acho que é como manter ativo o Sebrae Lab aqui em Rondônia. Primeiro, que eu acho que é uma questão interessante, é que ele não pode ser uma iniciativa em si, por exemplo. Ele tem um potencial de integração com outros projetos e atividades que são executados aqui, e que é muito importante que isso aconteça. O Sebrae Lab ser um instrumento de potencialização da inovação. A gente não pode e não deveria, pelo menos, trabalhar a inovação de uma forma isolada, por si só. Então, se a gente tem um projeto, por exemplo, de competitividade setorial, trabalhando com um determinado grupo aqui dentro, como é que o Sebrae Lab pode contribuir com isso para potencializar o ambiente de inovação? Mesmo que sejam empresas tradicionais. Então, eu acho que essa integração e esse serviço e essa inter-relação que precisa ocorrer entre a iniciativa Sebrae Lab e as demais unidades de atendimento aqui dentro é muito forte e vai ajudar muito manter essa iniciativa ativa e muito capaz de responder às necessidades dos nossos clientes. Eu acho que é um ponto que a gente precisa frisar e incentivar que isso aconteça de uma maneira muito bem estruturada. Tá? Deixa eu só falar uma coisa, tá vendo como o discurso está alinhado, né? Parabéns, legal. Eu esqueci de dar um dado para vocês, é uma questão de motivação, tá? Lá em 2017, quando eu comecei, lá em Caxias, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, não figurava no mapeamento nacional de inovação e startups. Ele não existia.
Tá? E aí a gente olha, tem sempre dois caminhos na vida. Eu falo isso muito lá, porque o caxiense adora reclamar da cidade dele. Impressionante. Ah, porque não tem isso, não tem aquilo. Mas, cara, tem dois caminhos. Ou a gente reclama ou a gente faz alguma coisa, entendeu? E aí, essa provocação de, ao invés de ficar reclamando que não estava, eu usei como uma provocação na comunidade local. De dizer, tá vendo? Não estamos, então o que a gente precisa fazer para estar? Hoje está ali entre os 5 maiores ecossistemas nacionais de inovação. Então, assim, estou falando... E uma coisa que é muito legal no nosso meio é a velocidade, né, Thiago? Não tem regra, tá? Não tem. Vocês estão aqui hoje iniciando um trabalho do Sebrae Lab, daqui a um ano vocês podem estar, assim, ó, no topo das cabeças mesmo. Vai do trabalho de vocês, e aí, assim, pouco dele a gente tem a felicidade de conhecer com o Rangel, basicamente. A conexão de vocês, ele leva muito o Rondônia para todos os lugares. A gente fala no Falcon, lá na Case, enfim. E o Tambaqui Valley está aí sempre, né? A gurizada viaja sempre. Só queria dar essa motivação para vocês. Não tem regra e dá para sair do 0 ao 100, assim, ó, sem nenhum problema. E só uma observação, o Danilo é referência para isso mesmo. Eu me lembro que não existia o Hub lá no Sul, ele criou, fizemos eventos Startup On, ele abriu a segunda unidade, ano passado concorreu como um dos principais hubs do país, numa categoria da B Startups. É verdade. Entre os 3 maiores, concorrendo com o Inovabrá. Concorrendo com o Inovabrá, por exemplo. Ficou a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que ganhou, inclusive, pelo 2º ano, Exato. Que é o governo de Santa Catarina, que é até me arrisco dizer, o principal ecossistema, né? Tem 35 anos de idade. É até mais forte que São Paulo, né, Muritiba? Se a gente for olhar a densidade de número de empresas, número de startups, Santa Catarina realmente ele é o número 1, tá? E aí eu tive essa felicidade, realmente foi uma surpresa e um orgulho, uma alegria gigante. Cara, quando eu vi o nome da OCA do lado, da ACAT e do Inovabrá, falei, cara, tipo, de 2016, 17 a 2019, entende? Então não se limitem, assim, não, mas a gente está em Rondônia, não. Vocês têm tudo na mão, assim, ó. E de novo, desde quando eu cheguei, eu escuto da equipe de vocês, é um discurso muito legal, é muito próximo daquilo que eu acredito e que foi o que me fez fazer tudo que eu fiz. Então, parabéns, Wagner ali, viu, o Francis Nelson, o Rangel não está aqui, o diretor, porque a liderança dá o tom, toca o tambor, entendeu? E o time vai atrás. Tinha uma mão levantada. Vamos para a última pergunta e a gente encerra o debate. Oi, boa tarde, boa noite. Eu só queria, na verdade, compartilhar com vocês. Que o Danilo está falando muito do case, de como Rondônia é visto lá fora. A gente tem uma falsa impressão de que as pessoas não sabem quem é Rondônia, o que nós estamos fazendo aqui. Mas lá no case, quem teve a oportunidade de ir no case, pôde ver que isso é totalmente o contrário. Todo mundo está olhando para Rondônia justamente pelo fato daqui ter muita oportunidade, pelo fato daqui a gente está começando. Para quem não sabe, a gente pulou, acho que da 28ª, né, Mori? Posição de cidade inovadora para a 16ª, em um ano. Então, assim, a gente tem tudo. Agora o Sebrae está dando um puta apoio para a gente com o Sebrae Web. Então, agora é a hora, sabe? Depois as pessoas vão ficar, nossa, eu poderia ter feito e tal. Rondônia tá aí com tudo, todo mundo tá olhando para cá. Eu sentei com pessoas para conversar que, cara, eu não tenho nenhum investimento em Rondônia. Se você souber de algo que pode agregar no meu negócio, por favor, me avise. Entregou o telefone. Então, assim, são pessoas que querem investir em Rondônia, querem estar em Rondônia. Então, não importa qual seja a sua ideia, esse é o momento de você botar para frente, validar, ir atrás. A comunidade Tambaqui Valley está aqui para vocês, o Sebrae está aqui para vocês agora. E esse é o momento, sabe? Diante dessa fala, a gente consegue até, de alguma maneira, tentar imaginar como a gente poderia interligar regiões que até então estão um tanto distanciadas. Nós somos praticamente vizinhos, né? Amazonas, Rondônia. Quem sabe o Sebrae Lab pode ser essa ponte aérea de business mesmo, entre empreendedores que estão aqui e que anseiam por algum contato no Amazonas a nível de aproximação empresarial e vice-versa, né? Eu estou aqui vendo o live que está acontecendo
aqui com a transmissão do pessoal da comunicação. Silvia, Janderson, Poliana Lopes, Mônica Silva, esses caras estão mandando oi para a gente aqui, estão com vontade de conhecer o espaço, estão fora daqui, estão com vontade de frequentar um ambiente como esse, mas estão distantes. E já aproveito e já mando um oi para eles e para o Rangel também que está assistindo. Assim, o convite está no sentido de que nós façamos uma invasão do Sebrae Lab Rondônia. O Sebrae Lab Rondônia é de você, é seu, é de todos nós. Que passamos a fazer parte desse espaço e façamos essa invasão benéfica, entre aspas, né, para o bem de todos os negócios aqui de Rondônia. Estou bem feliz com o que está acontecendo essa tarde aqui e eu espero que a gente continue mantendo esse contato. Amazonas-Rondônia, Amazonas-Sudeste, Sul do país, São Paulo, enfim, que todos nós nos integremos. Né? Thiago, não me mata, deixa eu só dar um dado que eu esqueci, é porque é importante para o empresariado, tá? A gente falou de resultado, vou dar um fato para vocês. Tem uma empresa lá em Caxias do Sul, que até tem uma similaridade com vocês, porque ela se chama Randon, né? Não sei se alguém aqui já viu, ela é fabricante de implementos rodoviários, é gigante, né? Pois é, ela sede em Caxias. Quando eu fundei a Oca, com 2 meses, eles chegaram para mim e falaram: Danilo, o que tu quer? Expliquei, eles disseram: então a gente quer junto. Veio para perto para se aproximar de startups. Sabe o que a empresa tradicional ganha com startup? Em 3 meses dentro do Hub, que o papel do Hub é conectar, é pegar e fazer assim, ó, tá, tu tá buscando uma startup na área de logística, então eu vou lá, levei lá, apresentei para a ABS Startups, apresentou no Nova Bra, foi buscar startup num monte de lugar. A primeira startup com 3 meses de Oca, tá? Eles implantaram uma startup chamada GUP, que faz tecnologia e inteligência artificial para recrutamento e seleção. Não era nem no core business, era só para ajudar processos internos. Uma startup gerou 2 milhões de reais de economia para a empresa. Na semana seguinte, o CEO da empresa estava lá, enlouquecido, falando: o que a gente não está fazendo? O que eu estou deixando de economizar e de ganhar? Hoje eles têm mais de 30 startups conectadas em todas as empresas Randon, um engajamento absurdo, é mantenedora da ABS Startups, inclusive, criaram um instituto de inovação. Isso tudo eu estou falando para vocês no espaço de tempo de 1 ano e meio. Tá? Então, empresário, é isso que você ganha quando você se aproxima desses jovens malucos startupeiros. É um fornecedor mais ágil, mais rápido, mais veloz e vai te dar economia. É nota fiscal, é dinheiro no bolso, tá, Thiago? Pessoal, já ultrapassamos inclusive nosso horário, então agradeço a presença aqui dos painelistas. Acho importante o papel que vocês estão fazendo aqui, inclusive eles estão um papel aqui de retornar esse conhecimento para o ecossistema. É muito bacana essa vontade de vocês de compartilhar. Obrigado pelo painel, e a gente ficaria aqui muito mais tempo. Acho que foi muito rico aqui para toda a comunidade. Obrigado, parabéns mais uma vez, Sebrae Rondônia, vocês estão de parabéns, empresariado, as pessoas que estão assistindo. Não sabia que estava sendo transmitido, mas fica nossa saudação aqui. Venham conhecer os hubs de inovação do Sebrae, os hubs de inovação do Brasil. E eu gostei muito do comentário do Yuri, trazendo um ponto aqui: a gente não pode ser conhecido como você vai para a unidade de inovação ou você vai para Sapucaí. Aí as pessoas perguntam: por que Sapucaí? Porque fica todo mundo ali no carro alegórico dando tchau e eu fico aqui empurrando o carro. A gente não pode ser sim unidade de inovação. Unidade de inovação Sebrae Lab precisa ser um facilitador de todas as outras unidades e incluir isso. A gente tem que pensar em novos negócios e entregar isso para as outras áreas. Não podemos ser conhecidos como carro alegórico, que está desfilando, dando tchau, muito bonitinho, e tem pessoas ali carregando e empurrando o carro alegórico. Então, muito obrigado pelo painel, excelente. Agora vamos ao que isso aqui interessa também, mas vocês estão curiosos para conhecer o espaço que está belíssimo. A gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, um spoiler, mas também vamos visitar com vocês. Um abraço.